Pode se sentar. Então, boa noite. Então, antes de nós adentrarmos nessa última formação, nós vamos retornar, fazer um resumo das outras formações, para que a gente possa compreender esse projeto de Deus para a nossa vida. Então, a primeira coisa que foi falada através daquele vídeo nos mostra, do primeiro encontro, nos mostra que há um ataque sobre a masculinidade, sobre o que é ser homem. Porque quando se destrói o que é ser homem, enfraquece a família, enfraquece o plano de Deus. E a família é aquilo que dá estrutura para o mundo, que dá estrutura para o sonho de Deus. Quando nós olhamos então para o mundo, nós começamos a perceber que já não há claramente essa divisão dentro da família. Os filhos já não conseguem perceber a diferença, muitas das vezes, do pai e da mãe, porque os papéis são praticamente os mesmos. E isso gera, dentro da criança, algo ruim, porque ele não vai compreender, e aquilo que é importante para ele, que é essa complementariedade entre a mãe e o pai, não fica claro para ele. E nós percebemos então que a masculinidade está sendo atacada. Quando nós olhamos para o mundo, e aí nós começamos a ver que a moda às vezes é o homem sensível. O homem, a mulher que era aquela que tem a sensibilidade, começa agora então a fazer com que o homem se torne mais feminino, tenha uma sensibilidade maior. E tantas outras coisas que vão desfigurando aquilo que é desejo de Deus, que é plano de Deus, de ter criado homens e mulheres de iguais dignidade, mas diferentes, e que de certa forma se complementam entre si, e torna como se fosse um refúgio. Então veja que, então esse chamado desse primeiro dia, de nós nos tornarmos homens segundo o coração de Deus, que já era anunciado desde o retiro, de nos tornarmos homens, de assumirmos os nossos papéis, dentro da nossa família, dentro da sociedade. E aí, também naquele dia, adentramos no tema da vocação universal. O que o homem, que Deus espera de um homem e de uma mulher, é uma única coisa, é a santidade. Mas o que é a santidade? O que é essa santidade? Quando nós deparamos, parece que várias vezes alguém já falou para nós já ouvimos pregações falando que nós devemos ser santos, que nós devemos ser santos, que nós devemos alcançar a santidade. Mas se eu perguntasse para você nessa noite, o que é a santidade? O que é ser santo? Ser separado. E aí então, nós vamos adentrar então um pouco para compreender isso de forma mais profunda. O que é a santidade? O que é a santidade? O que realmente o primeiro chamado de Deus, você sendo homem, a alcançar a santidade. Sendo homem, a alcançar a santidade. Podemos dizer então que a santidade é ser maduro
como Cristo. É como Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque ao olhar para aquele apóstolo, ao olhar para Paulo, já não enxergava ele, se enxergava a pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro chamado de Deus para a nossa vida, de sermos santos. Então a santidade, em primeiro, ela consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. É alcançar a perfeição cristã. A santidade não consiste só em deixar de cometer pecados mortais. A santidade é mais do que isso. A santidade é deixar de ser natural para ser sobrenatural. Por isso, de forma bem breve, eu gostaria de apresentar para vocês um breve resumo da santidade segundo Santa Teresa d'Ávila. As moradas do castelo interior. Não para que a gente fique se perguntando que morada eu estou, mas pelo contrário, para que nós tenhamos no coração o desejo e de lembrarmos sempre aonde estamos, aonde começamos a caminhar, mas sobretudo aonde devemos chegar, sobretudo aonde é o chamado de Deus para a nossa vida. Então, a primeira morada, ela se resume, justamente podemos dizer que, quando nós entramos em estado de graça, quando então nós fazemos uma confissão, nós adentramos nessa vida da graça, adentramos nesse castelo interior. Então o primeiro grau é esse estado de graça, esse estado de amizade com Deus. Quando nós então olhamos para Santa Teresa, nós temos que entender assim: uma morada, ela tem vários andares. Ela tem vários andares. Então a primeira morada, o início, o primeiro andar é esse, quando nós se confessamos e voltamos a uma amizade com Deus. E ela vai até quando se inicia, nós vamos progredindo então no amor a Deus. Nós vamos então ali progredindo na amizade a Deus. E agora então na nossa oração, quando nós oramos, já somos capazes de ouvir aquilo que é Deus. Os nossos ouvidos, a nossa boca deixa de ser mudo. E aí então nós começamos a ter uma vida de oração. E essa vida de oração então é o início da segunda morada. Quando dentro da alma há um desejo ardente pela vida de oração, que compreende realmente a importância, e começa uma luta para ordenar o tempo para rezar, ordenar o tempo para se dar a Deus. Começa então a ter o valor às coisas espirituais, mais do que as coisas naturais, se ordena. Então essa é a segunda morada. E aí então, quando a pessoa está decidida a Deus totalmente, a se entregar a Deus, a romper com todos aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é o mundano, ele rompe com tudo aquilo que é mundano. Só importa para ele aquilo que é do alto. Mas dentro da vida dele ainda há várias dificuldades, ainda há vários embates. As paixões, os defeitos,
a própria fraqueza, mas dentro dele então há essa luta. E aí então ele avança para a terceira morada. E essa terceira morada é o quê? Essa terceira morada é onde a pessoa já se conhece. Ela conhece as suas fraquezas, sabe o quanto é dependente de Deus, sabe o quanto necessita de Deus. E por isso há uma clara determinação de nunca mais se desunir da vida de oração, porque ele sabe o quanto é dependente de Deus. E aí então nessa terceira morada começa um processo de Deus de purificar aquela alma, de abrir a mente daquela alma, de abrir o coração daquela alma, para que ela tenha um encontro com Cristo místico, que é a quarta morada. Então, quando a pessoa chega nessa quarta morada, ali a verdade é revelada a ela. Ela já enxerga então a verdade de Deus de forma mística, de forma com que a vida dela não começa mais a ser, não tem mais uma atração forte pelo pecado, mas a atração forte, a vontade da vida dela é ordenada para Deus, o coração dela é atraído para Deus de forma sobrenatural. E aí então, até a terceira é a vida ascética. Da quarta à quinta é a vida mística. E aí a sexta e a sétima é a unitiva, onde une definitivamente o homem a Deus. Então, na quarta, há revelada a verdade ao coração dos homens, de certa forma com que ele já não vai mais se sentir atraído pelo pecado. Ele começa a ter mais fome de Deus, de ter mais desejo por Deus, de dar mais a Deus. Até então vai se unindo a sexta, a sétima, até chegar na sétima, onde há a união perfeita entre o homem e Deus. Quando o homem chega à perfeição, ali já o homem não é capaz de ter mais, ele só pensa naquilo que é de Deus, ele só quer aquilo que é de Deus, ele só busca aquilo que Deus quer para ele. Ele compreende o que Deus deseja. E aí então, essa é um panorama da santidade, é um panorama das moradas, aonde Deus quer que nós chegamos, a uma união perfeita, de não mais só de deixar o pecado mortal, de deixar o pecado venial, de ser transformadas as nossas imperfeições e nós se tornarmos semelhantes na perfeição a Cristo. Esse é o desejo que Deus tem para nós. Algo grande, e algo que nós temos que ter no nosso coração, esse desejo pela santidade. Porque o desejo pela santidade é um motor que vai nos fazer ser transformados, primeiro em bons homens, depois em maridos segundo o coração de Deus, terceiros, bons pais,
E quarto, apóstolos segundo o coração de Deus. Se nós não temos isso no nosso coração, esse desejo de buscar a santidade, é porque nós temos que voltar, nós temos que implorar a Deus que nos dê isso. Porque até a quarta morada, que é a união da verdade, todos nós temos a condição de chegar. Todos nós é dever nosso chegar. Da quinta, sexta e sétima, cabe mais a graça de Deus, a vontade de Deus. E aí então, no outro encontro, foi falado sobre ser marido. O que é ser marido? Falamos então um pouco sobre o matrimônio. Que o matrimônio transmite um pouco do mistério da Santíssima Trindade. Porque na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são três em um. E o marido e a esposa, da mesma forma, são dois, mas são um só. Falamos então que o primeiro princípio para nós alcançarmos a graça de ser bom marido é nós não mais cometermos sacrilégio contra o matrimônio, ou seja, contra os bens do matrimônio, que é a fidelidade, que é os filhos, não atentar, deixar de dar uma boa educação ao filho, de dar um tempo ao filho, de ensinar o filho. A fecundidade. E a outra então, quem lembra a outra? Quem lembra? Ninguém lembra? Como que é? Paternidade. Então, o outro também que nós não devemos atentar é contra o próprio sacramento, a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Que o sacramento, assim quando ele é desrespeitado na fidelidade, quando é desrespeitado, quando o homem, que nem o próprio Cristo fala, que quando basta olhar com olhar de impuro, já se comete adultério. E aí já não é simplesmente um pecado de ser impuro, mas é um sacrilégio. Da mesma forma que se comete contra a Eucaristia, se comete no matrimônio. Agride a Deus da mesma forma. E aí, depois entramos sobre a paternidade, de sermos bons pais, que Deus ele nos concede a graça primeiro de gerarmos os filhos para o mundo, fisicamente. Mas nós temos então que assumir a paternidade, que é gerar o filho, participar da criação, agora sendo o pai, participar da santificação do filho. Então é gerar o filho para o céu. Então o pai é aquele primeiro que gera o filho, contribui para gerar o filho no mundo, mas ele também precisa gerar esse filho para o céu, através da educação, do bom exemplo. E aí, então nós adentramos hoje no último tema, que é o apóstolo, que é o desejo de Deus para todos aqueles
que é batizado e crismados. Ser apóstolo é ouvir o chamado de Deus para evangelizar. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos a necessidade que há de anunciar Jesus. Anunciar Jesus como é o desejo de Deus, de ser esse apóstolo segundo o coração de Deus. Porque quando nós olhamos para o mundo hoje, o que nós percebemos? Talvez nunca tenha se falado tanto de Jesus. Talvez nunca tenha sido ao mesmo tempo tão fácil e tão difícil. Vou te explicar, tão fácil e tão difícil de falar de Jesus. Porque os meios de comunicação, a internet, o meio de fazer um apostolado nunca foi tão fácil. Basta, através da internet, sermos capazes de alcançar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Coisa que quando nós analisamos Paulo, ele pregou em mais de um continente. Mas ele não conseguiu pregar. E agora, se nós fôssemos apóstolos como Paulo, apóstolos segundo o coração de Deus, evangelizadores segundo o coração de Deus, com um instrumento que Deus nos dá hoje, o mundo deveria ser transformado. O mundo deveria ser transformado. Então, a primeira coisa do apostolado que nós temos que compreender é que ele é um chamado de Deus. E aí um chamado do próprio Cristo. Quando nós vemos lá em João, vamos abrir lá em João 20, versículo 21. Então, amém? Disse-lhe outra vez, a paz. Vamos esperar um pouquinho. João 20, versículo 21. Amém? Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. E depois dessas palavras soprou sobre ele, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aquele que perdoar os pecados serão perdoados, aqueles que restiveres lhes serão retidos. Mas o que importa aqui é que Jesus o enviou. Vemos também em João 13, versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Então, primeiro do apostolado, é um próprio chamado de Jesus Cristo a todos aqueles que são batizados.
todos aqueles que são crismados devem compreender que eles são cavaleiros de Deus, cavaleiros da anunciação, guerreiros de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para levar o evangelho de Deus. Então, por isso que nós devemos fazer a evangelização, porque é um dever, porque é um chamado. E por que Deus nos chamou? Deus nos chamou porque no seu plano de salvação para o mundo, Ele quis que o homem participasse. Por isso, São Dionísio ele dizia, o que é mais sagrado, que era mais sagrado, ele dizia mais ou menos assim na frase, o que é mais sagrado é essa participação do homem na salvação das almas. Porque veja só, se nós olharmos para a nossa vida, nós iremos perceber que alguém anunciou o evangelho para nós. Chegou a fé aos nossos corações através do anúncio de alguém. E graças a Deus que essa pessoa anunciou, não é verdade? Que essa pessoa assumiu o dever perante Jesus. Mas é aí, quando nós vivemos num mundo onde é mais fácil a evangelização, onde através de uma pregação pode chegar aos lugares mais longe da terra, nós não percebemos as conversões, nós não percebemos um apostolado com frutos, nós não percebemos o apostolado genuíno, o apostolado que Deus deseja para nós. Antes da gente prosseguir nesses dois temas, só preciso retornar em uma coisa. Por isso que São Paulo diz, São Paulo conhecendo o dever no coração dele, de ser apóstolo de Jesus, ele dizia, ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Para ele dizer isso, não era um dever, não era uma lei que o prendia, mas dentro do coração dele, era algo que queimava, era algo que queimava, era impossível ele não evangelizar, porque Deus transbordava nele. E aí, quando então nós assumimos, nós compreendemos, agora a gente volta lá naquele outro ponto, né? Que eu estava falando. Nunca foi tão fácil evangelizar, mas não tem tido os frutos que Deus deseja. Porque da mesma forma que Deus deu a graça a Pedro, a São Pedro, a pregar o evangelho, quando ele sai, lá em Atos 2, assim que acontece Pentecostes, quando ele sai, ele anuncia o evangelho e ali acontece uma pregação simples, uma pregação humilde no sentido de palavras simples, mas que impacta o coração de muitas pessoas que ali estavam. Então a Bíblia vai dizer que 3.000 pessoas, né, se converteram com uma pregação. Mas então nós olhamos hoje e não vemos o fruto. Então por que será que não tem esse fruto? Não tem esse fruto porque para ser apóstolo de Jesus, segundo o coração dele,
É necessário ter algo, em primeiro lugar, ter uma vida interior, ter uma vida de amizade com Deus. Quando nós fazemos um apostolado, sem ter a amizade com Deus, sem ter uma vida de oração, em primeiro ponto nós estamos colocando o quê? A nossa salvação em risco. Nós estamos colocando também a salvação das pessoas em risco. Porque correremos o risco de quê? De não pregar aquilo que é desejo de Deus, mas pregar o que eu quero. Pregar muitas das vezes aquilo que o respeito humano vai levar. Então, sem a vida de oração, sem a amizade com Deus, é impossível ter um apostolado. É impossível fazer a vontade de Deus. E eu aqui digo que aquele que faz um apostolado sem ter amizade com Deus, sem ter uma vida de oração, ele primeiramente busca o seu próprio interesse. Quem o governa é a sua vaidade. É a vaidade que governa ele. Da mesma forma que o apostolado é algo que vai nos levar à salvação de nossas almas, também é algo que vai levar à perdição de nossas almas, se nós não tivermos a vida interior. Porque seremos presas fáceis na mão de Satanás. Bastará lhe colocar a vaidade, bastará lhe colocar o respeito humano. Ele vai levantando vários obstáculos para que não chegue o evangelho genuíno ao coração das pessoas. Então, um outro ponto: se nós amamos e se nós queremos um mundo novo, um mundo transformado, se nós queremos a nossa família segura, veja só esse ponto, que lá no livro do marido, pai, apóstolo diz, o autor ele coloca assim, que o nosso dever, que nós temos que ter o dever, mas traduzindo é assim, ele coloca que nós não podemos só ficar na evangelização das nossas famílias, nós precisamos ir além, evangelizar as outras famílias, porque se só nossa família é cristã, há um risco para os nossos filhos, há um risco para a nossa sociedade. Quanto mais famílias evangelizadas, quanto mais famílias alcançam a graça de conhecer, de amar Jesus Cristo, mais famílias então são cristãos e mais proteção há para a nossa família. Há mais proteção para a nossa família. Então, o primeiro ponto que precisa para ser um apóstolo é ter essa vida interior. E aí, muitas das vezes, é importante dizer isso daqui, naquele livro A Alma de Todo Apostolado, ele coloca que muitas das vezes nós, assim, conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o amor dele, dentro do nosso coração começa a crescer um desejo ardente de evangelizar, de levar o amor dele, de falar de Jesus. Mas aí daqui a pouco nós começamos a trocar o Senhor das obras pelas suas obras.
O primeiro desejo do homem já não começa a ser de amar a Jesus, de estar numa amizade com Deus. Começa a ser as próprias obras. E aí isso vai levando à perca da fé. Vai começando a fazer as coisas de uma forma humana, de uma forma vaidosa, de uma forma que vai adoecendo a alma do cristão. Até que ele já, às vezes, vai não querer mais saber de Jesus, porque ele já tinha trocado, mas daqui a pouco ele não vai querer saber nem das obras. Então, Deus nos quer evangelizadores, que a sua palavra chegue aos corações nos 4 cantos do mundo, mas Ele quer, sobretudo, em primeiro lugar, essa vida interior, essa vida de intimidade com Ele, pois somente com intimidade com Deus, com uma vida de oração, com uma vida que caminha, que tem um ardor dentro do coração pela busca da santidade, vai se conseguir então ter a vida interior. Vai conseguir então ter uma evangelização capaz de chegar aos corações das pessoas, chegar ao coração dos necessitados. E realmente então, nós, através da nossa vida, do nosso apostolado, do nosso dever com a sociedade, com as outras famílias, será cumprido, será vivido o mandamento de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, mas de amar o próximo como a si mesmo. Porque só ama o próximo, primeiro lhe mostrando a salvação da alma, lhe conduzindo à salvação da alma. E aí então, eu lhe pergunto, o que é essa vida interior? O que é a vida interior? A vida interior é essa amizade com Deus. Mas antes, outro ponto. Deus nos quer obra. Deus, Ele quer as obras de nós. Ele nos chamou a evangelizar. Ele nos chamou às obras de caridade. Ele nos chamou a dar-nos pelos outros, a nos doarmos pelos outros. Mas Ele quer, sobretudo, que ao doarmos sobre os outros, Ele seja. Por isso vai dizer, Deus quer que Jesus seja a vida das obras. Olha que bonito. Deus quer que Jesus seja a vida das obras. A nossa obra só terá efeito quando em tudo nós colocarmos Jesus, quando tudo nós levarmos Jesus, quando tudo nós estivermos em Jesus. Por isso a necessidade da vida interior, da vida de oração, da vida de intimidade com Deus. E aí nós vamos descobrir que a vida interior, a vida de oração, ela não é só o segredo de sermos o apóstolo segundo o coração de Deus, mas é de sermos homens segundo o coração de Deus, de sermos pais segundo o coração de Deus, de sermos marido como o coração de Deus, e de alcançarmos a santidade. Nós precisamos então começar a ter uma amizade com Jesus. Quando nós formos amigos de Jesus, dentro do nosso coração irá despertar um ardor missionário,
um desejo de evangelizar, um desejo de servir, um desejo de se sacrificar pelos outros, um desejo de sacrificar pela salvação das almas. Quando nós servimos, então, sem termos esse desejo, é porque nós temos que voltar a ser íntimos de Jesus. É necessário nós voltarmos a buscar a comunhão com Ele, através da oração. Assim como nós começamos uma amizade com alguém, através da oração, é assim que você começa uma amizade com Deus, é através da oração. No primeiro instante, parece que pode ser até com aquele amigo, que às vezes no começo da amizade só você falava, e você pouco ouvia dele. Mas saiba que aos poucos você foi compreendendo, e foi sendo capaz de abrir o seu ouvido, e compreender e crescer na amizade com aquela pessoa. Da mesma forma é essa amizade com Deus. É necessário uma vida de oração, que inicia com nós mudos, quase não sabendo falar, com nós surdos, sem conseguir ouvir o que Deus nos fala, mas que ao tempo, com a oração, em cada oração, nós vamos descobrindo, nós vamos deixando de ser mudos, vamos deixando de ser surdos, e vamos começando a se relacionar com Deus. Vamos começando a ter uma intimidade com Deus. Essa deve ser o centro da vida de um apóstolo. Primeiro, essa amizade com Deus. E aí, tem alguns passos que na alma de todo apostolado, livro, ele vai trazer para nós. Que para nós termos uma vida interior, uma vida de intimidade, uma vida de amizade com Deus, a primeira coisa que nós precisamos, aquilo que ele enumera como primeiro, é uma oração de manhã, a oração pela manhã. Eu vi algum padre, ele dizia que na oração diz que tem um demônio, que já pela manhã ele coloca lá para a pessoa fugir da oração. Então o primeiro inimigo que você vai ter que vencer é esse demônio, porque ele vai fazer de tudo para que você não tenha esse primeiro oração, essa primeira oração do dia, que é se colocar na presença de Jesus, que é entregar o seu dia para Jesus, que é pedir a graça para bem viver, de cumprir os seus deveres como cristão, como pai, de cumprir os seus deveres no trabalho. Então essa oração pela manhã, ela é extremamente importante para nós adquirirmos essa vida interior. E aí, outro ponto que ele coloca é a vida de oração. Tentar a todo instante do dia, em tudo que fazermos, levar Jesus, fazer com Jesus. A todo instante da nossa vida, é como se aqui fosse colocar o senhorio de Jesus na nossa vida, é o senhorio. Tudo que nós vamos fazer no decorrer do dia é se perguntar: Jesus fazia isso? Como Jesus agiria aqui? E tudo buscar essa conformidade com a vontade de Deus.
E aí, outro ponto que ele coloca, que é necessário, que é o sacramento. Ter uma vida sacramental. Uma vida de confissão em dia, comungar o máximo possível, fazer com que essa comunhão não seja só uma comunhão, quando você comungar, que não seja só uma comunhão material ali, mas sobretudo transformar essa comunhão espiritual, essa comunhão na amizade com Deus. Então, ter uma vida sacramental em dia. A outra ponto que ele coloca para nós conseguirmos adquirir essa vida e nos transformarmos em apóstolos, é nós termos uma vida litúrgica. O que seria uma vida litúrgica, podemos dizer? É ter uma vida, ler a palavra de Deus, colocar a palavra, ter uma leitura frequente da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E aí, outro ponto que ele coloca é fazer exames de consciência. Toda noite antes de nós dormirmos, o que fizemos para agradar a Deus? O que desagrademos a Deus naquele dia? O que podemos melhorar? O que podemos fazer? Então, esse é o outro ponto. Fazer esse exame de consciência. E aí, quando nós alcançarmos a perfeição nisso, de viver isso, de ter intensamente isso, nós alcançaremos uma amizade com Deus. E aí nos tornaremos apóstolos. E como apóstolo de Cristo, nós seremos capazes de anunciar um evangelho que irá transformar vidas. Nós iremos transformar a nossa cidade. Nós iremos transformar a nossa família. Nós iremos transformar o nosso estado. Porque basta olhar para a vida dos santos. Quando nós olhamos para a vida do Padre Pio, a primeira coisa dele era a vida interior. Quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos os frutos do apostolado dele. Padre Pio, ele foi morar numa cidade que não tinha nada, era poucas, 2, 3 casas. Daqui a pouco, ao redor da casa da igreja do Padre Pio, começou a formar uma grande cidade. Começou a construir hospitais. A obra. Porque, sabe qual é o segredo do apostolado? É nós nos lembrarmos de uma máxima sobrenatural, vamos dizer, que não somos nós que fazemos, mas nós fazemos, nós contribuímos com Deus, mas assim como o agricultor, que ele vai lá e planta, pode colocar até um adubo, fazendo de forma inteligente. Vamos supor, o evangelho, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos anunciar o evangelho, tem que ser de uma forma inteligente. A inteligência, vamos colocar aqui, que seja colocar o adubo na planta. Mas quem decidirá se aquilo irá frutificar, se aquilo irá crescer, é Deus.
Ou seja, é a ação sobrenatural do Cristo, é o Cristo que faz, é o Cristo que realiza. É Deus que realiza. E aí então, nós olhamos lá para o Padre Pio, mesmo depois da sua morte, até hoje, a vida dele se transformou em um evangelho de Cristo. Quando nós temos a vida interior, nós começamos a ser transformados no próprio evangelho. E nós vamos começar a evangelizar com a vida, com as palavras também, mas sobretudo com o exemplo. Quando nós olhamos para a vida do Padre Vianney, um homem que tinha dificuldade intelectual na simplicidade, ele passou no latim por obra de Nossa Senhora. Tanto que ele, quando ele foi para o bispo para ser ordenado, o bispo falou: mas não tem como ordenar você, que você, né, querendo ou não, você é burro. O bispo falou para ele. E aí ele falou para o bispo que, como Salomão tinha pegado a jumenta e tinha feito todo aquele estrago, imagina o que Deus não faria com um burro inteiro. Que Deus não faria com um burro inteiro. Se com a jumenta, se com um pedaço do burro ali, Deus fez aquele estrago, imagina com um burro inteiro. Então o bispo naquela viu que a retidão dele. E ele então naquela simplicidade, não tinha uma vida intelectual, mas a simplicidade, ele foi para a pior cidade da França. A pior cidade onde que ninguém queria ir. E aí chegando lá, ele se colocou em adoração, rezando 7, 8 horas pelos seus paroquianos. E o seu apostolado começou a dar fruto. Aquela cidade não queria ver falar de Deus. Ele queria só as coisas do mundo. As festas, a vaidade, o dinheiro, aquilo que o mundo proporcionava. Mas a história, a vida através do apostolado dele, começou a transformar aquela sociedade. Começou a transformar aquela comunidade. E aí, nós olhamos também, quando nós olhamos Madre Teresa de Calcutá, Madre Paulina, obras, apostolados que mudaram o mundo. O apostolado do Carlos Acústico, que é mais novo, né? Que através da internet ele levava materiais sobre a Eucaristia, mostrando o que é a Eucaristia, levando materiais que faziam a pessoa a amar a Eucaristia. Quantas vidas ele não atingiu? Há tantos testemunhos. Meu irmão, Deus nos quer apóstolos. Deus nos quer transformar em apóstolos. Deus nos quer nos transformar em pessoas que vai levar a salvação aos homens. Por isso Nossa Senhora de Fátima dizia, na sua aparição em 1917, que muitas almas se perdem, porque não há quem se sacrifique por elas, quem reze por elas. O apostolado, meu irmão, não é sobretudo somente a pregação. O apostolado não é somente a caridade de levar a cesta básica, de levar um alimento, mas o apostolado também é a intercessão, é a oração. Porque quando nós olhamos para a igreja, quem é a padroeira das missões? A padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus.
E ela era uma carmelita que não poderia sair do Carmelo, ela só podia ficar naquele mosteiro perpetuamente, e ali ela rezava e fazia o seu apostolado. Nós precisamos ouvir esse chamado de Deus, de sermos apóstolos, mas primeiro de sermos íntimos, primeiro de sermos amigos, primeiro de construir essa amizade com Deus. Quando nós compreendemos qual é a missão do homem, qual é a missão do marido, qual é a missão do pai, qual é a missão do apóstolo, se nós compreendermos isso no nosso coração, nós iremos perceber uma realidade, que sozinho nós não conseguimos, que sem a graça de Deus não é possível. Sem a graça de Deus não é possível alcançar a exigência desses deveres. Por isso nós precisamos voltar. E cabe nós homens a fazer a nossa família apóstolos. Talvez até colocar na nossa família um apostolado para fazer. Talvez a sua família, Deus suscite um apostolado. Que vai mudar muitas pessoas. Tem surgido muito apostolado, um apostolado bonito que eu vi, um apostolado contra a pornografia, nos Estados Unidos, que é muito forte, um apostolado contra pessoas que têm desejo por pessoas do mesmo sexo, apostolados dos dias de hoje. E Deus quer isso de nós, que nós voltemos a ser apóstolos de Deus, como é o desejo dele, de alguém que tem vida interior. Feche seus olhos. Às vezes, se você estiver muito dormindo, não precisa fechar, mas faz uma reflexão. A primeira, se você está sendo, Deus te pergunta agora, aonde está a sua vida interior? Como anda a sua amizade comigo? Como está o seu coração? Dentro do teu coração há um desejo, há um ardor missionário de evangelizar, há um fogo que queima no teu coração de evangelizar, há esse desejo de ver famílias, de ver pessoas transformadas, há esse desejo no seu coração? Ou o fogo que Deus colocou se apagou, se tornou morno no teu coração? Pode abrir os seus olhos.
É por isso que Deus colocou no nosso coração esse desejo de levar a salvação às famílias. Esse apostolado que nasce do coração de Jesus. Que vocês experimentaram um pouco, que ainda se inicia, mas que Deus quer a colaboração de muitos de vocês, para nós aperfeiçoarmos, para nós levarmos Jesus em cada formação dessa, de nós levarmos a todas as famílias dessa cidade, aquilo que nós experimentamos nesses dias, que nós experimentamos naquele retiro, que nós experimentamos nesse encontro, mas claro, que ainda de forma mais profunda, amadurecer nesse fogo, esse projeto inicial, esse projeto de Deus. Deus nos chama a coisas grandes. Deus nos chama a coisas grandiosas. Por isso, meu irmão, eu convido você, se você deseja ser apóstolo de Cristo, a se colocar de pé. A se colocar de pé agora e suplicar a Deus a graça de sermos evangelizadores, mas sobretudo a primeira graça de termos uma vida interior, de ter um coração com ardor missionário, um coração que queima, um coração que quer levar a vida de Cristo, de levar o próprio Cristo às vidas. Por isso, meu irmão, feche seus olhos. Deus quer, irmão, te dar uma vida interior. Uma vida interior, meu irmão. Não somente essa vida do dia a dia, mas uma vida interior que transborda, uma vida interior que preenche, uma vida interior que nos traz a felicidade, que nos traz a força, que nos traz a coragem, que nos traz a fidelidade a Deus. Uma vida interior capaz, meu irmão, de nos levarmos à amizade com Deus. Peça ao Senhor agora. Inicie agora, meu irmão. Se o fogo, o ardor missionário, o desejo da salvação das almas tenha esfriado do teu coração, peça agora o desejo a Deus, a graça a Deus, de ter uma amizade, do primeiro passo, de ter uma vida interior, de ter essa amizade com Deus. Meu irmão, essa vida de amizade com Deus se inicia agora, pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo nome do Cristo. Senhor, concede a nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, um ressuscitar dos nossos corações, um ressuscitar do fogo missionário, o fogo de amar o Senhor. Reacende, Senhor, atrai as nossas vontades, atrai o nosso coração, Jesus, para sermos capazes de amar a Jesus, de te amar, de relacionar com o Senhor, e dos frutos da nossa relação, Senhor, sairmos de nós
profétamos, gerar em nós o ardor missionário, de desejarmos levar essa relação, esse amor, essa união com o Senhor, às famílias, às pessoas, ao mundo inteiro, aonde o Senhor nos enviar, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor. Peça, irmão, peça a graça do Senhor de ser esse apóstolo como os santos foram, como o primeiro, aquele que deu o modelo, o próprio Cristo, que tinha a vida de oração, de intimidade, e que evangelizava, e que levava o Pai às pessoas. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos transformados. Dai-nos a graça, Senhor, de termos esse ardor missionário pelas almas, pela nossa alma, pela nossa família, pela nossa sociedade, pelo nosso país e por todo o mundo. Assim nós te pedimos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só mais uma coisa antes de finalizar. Que primeiro, se nós realmente temos algo, amor às almas, a primeira alma que nós temos que ter amor é a nossa alma. Deus, Ele nos fala amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós não temos amor à nossa alma, como nós vamos ter amor à alma das outras pessoas? Se nós não buscamos a nossa salvação, como iremos levar a salvação aos outros? Que Deus nos conceda a graça de sermos apóstolos segundo o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.